Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. E eu quero deixar uma palavra para você que está aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, no verso 10 ao 12, que diz o seguinte: Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este teu povo, que é tão grande? Disse Deus a Salomão: Visto que houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens e honras, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas, bens e honra, as quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois te será, nem depois de ti. Olha, aqui fala da palavra, da passagem, em que o rei Salomão clama a Deus por sabedoria, porque ele assumiu o trono de Israel e ele precisava de sabedoria para fazer justiça ao povo, porque o rei também ele acumulava a função de juiz, né? Então ele pede a Deus sabedoria, e a Bíblia diz que ele pediu sabedoria para fazer a obra de Deus. Ele não pediu riquezas, né? Ele não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu vida longa. Ele pediu capacidade para desempenhar com excelência aquele encargo que era colocado sobre a vida dele. E aqui é um princípio de uma oração, de oração eficaz. Quando a gente pede as coisas para a glória de Deus, quando a gente pede as coisas para estar mais apto a fazer a obra dele, honrar o nome dele, nós recebemos de Deus a sabedoria e nos são acrescentados a riqueza, a honra, tudo quanto nós pedirmos, né? E a Bíblia diz aqui então que, visto que você não pediu riqueza, riqueza te será acrescentada. É engraçado, né? Então que exatamente pelo fato de ele não ter pedido riqueza, que Deus deu a ele muita prosperidade material e principalmente sabedoria, ok? E o reino de Israel, sob o governo de Salomão, experimentou o auge, experimentou a sua glória, né? Um reino que teve a sua base territorial estendida a mais de 100 quilômetros. É um rei que gozou de paz com os outros reinos vizinhos, né? Então, um rei que tinha uma relação diplomática pacífica com os outros reinos, né, circunvizinhos. É um rei que prosperou muito, um reino que prosperou muito, né? E também havia paz interna. Não havia levante, não havia conflito interno, né, do reino de Israel, né? E por que isso aconteceu? Porque Deus deu para ele sabedoria. E quando há então sabedoria do alto, sabedoria de Deus, né, as pessoas sabem conduzir os negócios, sabem conduzir as atividades da sua vida de tal maneira que gera uma pacificação, né, dos litígios do ambiente, né? Então, veja bem, duas mulheres que estavam litigando, brigando pela guarda de um filho, uma falando que era a mãe da criança, a outra dizendo que era ela que era a mãe, e esse caso vai parar diante de Salomão, e Salomão então, utilizando a sabedoria que Deus lhe deu, faz um teste com aquelas mulheres, e manda chamar um soldado e fala: olha, essas mulheres estão brigando por essa criança, pega uma espada, parte no meio, dá um pedaço para cada um e resolve o problema, né? Já que ele não sabia com quem estava a verdade. Porém, quando ele diz aquilo, uma das mulheres falou: não, rei, não seja o caso, pode deixar a criança com a outra. Então, naquele momento, Salomão conseguiu extrair a verdade daqueles fatos, né, através daquele teste, porque ele chegou a uma conclusão que só uma mãe legítima, né, que se preocupa com o bem-estar da criança, com a integridade da criança, poderia agir daquela maneira. Então aquele ato era próprio, era peculiar de uma mãe que se preocupa com o futuro da criança. Quando ele então ouve aquela mulher falar isso, ele manda o soldado: não pode entregar para essa mulher, porque essa é a mãe, né? Porque só uma mãe pode praticar atos com essas características. Então Salomão era um rei sábio, né? Então o reino de Israel naquele momento era um reino forte, né? Engraçado o que aconteceu com o rei de Israel, mesmo que aconteceu com os Estados Unidos da América, quando as 13 colônias britânicas abrem mão da sua soberania para dar formação ali aos Estados Unidos, né?
da América. Daí por isso chamar Estados Unidos, porque os Estados uniram ali, abdicaram da sua soberania para formar um Estado unificado, um Estado político unificado, né? Aqui no Brasil também houve uma tentativa, por isso que chamou no início da proclamação da República Estados Unidos do Brasil, mas porque eles entendiam que as capitanias hereditárias tinham, né, autonomia administrativa e econômica, tal como os Estados americanos. Daí tentativa de dar o nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil, mas não vingou porque as capitanias hereditárias não tinham o grau de autonomia e de administrativa que tinha as colônias britânicas. E os Estados e o Império e o Reino de Israel também foi a mesma coisa. Quando aquele sistema tribal, todas aquelas tribos abrem mão da sua soberania, né, do seu governo ali conduzido por juízes, e abre mão para formar um Estado único, um Estado forte, que agora, debaixo do governo de Salomão, alcançou a sua glória. Ok? Porém, queridos, tão logo Salomão morre, o seu filho Roboão assume o seu trono, assume o seu lugar na linha sucessória e assume o governo de Israel, né? Porém, em vez de Roboão fazer tal como seu pai fez, buscar de Deus sabedoria para conduzir o reino de Israel, para continuar desempenhando com excelência aquele encargo, né? A Bíblia diz que ele chamou os anciãos, que também eram pessoas sábias, porque tinham experiência com Deus, que viram o templo ser inaugurado, viram a glória de Deus encher o templo, né? E os sacerdotes não susterem dos seus pés e caírem, tamanha glória que houve ali. Teve experiência com Deus, ele busca orientação daqueles sacerdotes, daqueles anciãos, e os anciãos falam com ele: olha, alivia um pouco a carga, o seu pai ele era muito rigoroso, o sistema tributário muito extensivo, né, muito pesado, a carga tributária muito pesada, dá uma aliviada no povo, o povo precisa de ter uma folga, né, um alívio, né? Porém, queridos, em vez de ele seguir o conselho desses anciãos, né, já que ele não queria buscar de Deus, ou então, né, ele poderia ter acatado os conselhos dos anciãos, a Bíblia diz que ele preferiu seguir as orientações dos seus amigos de infância, né? De pessoas que cresceram junto com ele, seus contemporâneos, né? Ou seja, pessoas que tinham o mesmo nível de conhecimento e de experiência com Deus que ele, ou seja, não ia acrescentar nada a ele. E aqueles amigos falaram: não, seu pai foi rigoroso, você vai ser mais ainda. O seu dedo mindinho vai ser mais grosso do que a cintura do seu pai. É uma figura de linguagem para dizer: não, você vai arrochar mais o povo, você vai aumentar mais a carga tributária, até mesmo para manter esse aparato todo estatal. Ok? Então a Bíblia diz que quando ele faz isso, o reino de Israel ele é dividido no meio. As pessoas não se conformam. O seu irmão Jeroboão comanda ali uma rebelião, e o reino de Israel é dividido em dois reinos. A partir daquele momento passa a ter dois reinos: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, cuja capital era Samaria, que Jeroboão passou a ser o rei, e o reino do sul, né, cuja capital era Jerusalém, que Roboão ficou sendo ali o rei. Então, a partir daquele momento em que ele não buscou sabedoria de Deus, que não buscou sabedoria daqueles homens mais experientes, né, os anciãos, houve um cisma, houve uma divisão do reino de Israel. Ok? E é uma divisão importante, que pode ser representada pelo polo, né, norte-sul, né, por esse polo norte-sul, quer dizer, são extremos opostos. Então é característica, amados, que quando a sabedoria de Deus não está mais no governo, é uma característica de haver divisões nos reinos. E por que eu falo reinos no plural? Porque há divisão nos reinos doméstico, no âmbito da família, há divisão no reino profissional, no âmbito profissional da pessoa, há divisão no reino espiritual, na igreja, tudo por conta da falta de sabedoria. Ou seja, quando não é mais a sabedoria de Deus que está no governo. Então há esses rachas, há essas divisões próprias de uma pessoa que conduz as coisas sem a sabedoria de Deus. E extremos opostos fala de frio, de calor, né? De amor e ódio. Você vê que quando há essa divisão de reinos, né, os extremos opostos também são uma característica.
O ambiente passa a ter ódio, amor, né? Frio, quente, cristão, ateu. São extremos opostos. Por quê? Porque são cisões importantes, não é? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você, que você venha fazer como Salomão, pedir a Deus sabedoria. No livro de Tiago, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá deliberadamente. Talvez as divisões que você tem experimentado na sua vida, em alguma área da sua vida, não é nem necessariamente uma obra do Satanás, mas o simples fato de você estar querendo conduzir as suas coisas sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do alto. Eu quero frisar que sabedoria é diferente de inteligência. A inteligência, ela é construída, ela é adquirida. Uma pessoa que não é inteligente pode vir a ser inteligente. Se ele começar a trabalhar, a pesquisar, a investigar, ele pode vir a ser inteligente. Ok? Agora, a sabedoria não, a sabedoria é dada por Deus, sabedoria é dom de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus. Que a sabedoria de Deus esteja no governo da sua casa, da sua igreja, nos seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir um homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.